a Deus. Vamos envolver então a nossa querida Isabel Silveira, que vai trazer os nossos estudos dessa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. É muito bom, né, estar aqui nessa casa, como a Ângela estava falando, nesse meio confuso que nós temos do lado de fora, ter esse oásis para nos acolher, nos abrigar e nos oferecer essa possibilidade de encontrarmos um ambiente pacificado, um ambiente que nos faz sentir, assim, inteiros, né? Assim, sei lá, eu acho que o ar dessa casa me reabastece, né? Não é à toa que eu sou figurinha fácil de encontrar aqui, né? Então, estou aqui sempre tentando e buscando essa recuperação e esse reabastecimento. E a casa hoje nos convida a construirmos algumas reflexões em torno do tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, que vai trazer reflexões sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, e nós, especificamente, a casa nos pede para nós nos fixarmos no item 14, que trata do desprendimento dos bens terrenos. E é tão interessante porque quando nós pensamos em alguma coisa para trazer, para refletir sobre... Primeiro para nós, né, que os maiores beneficiados do estudo somos nós. Sobre o Evangelho, sobre as palavras de Jesus, nos remete a nós voltarmos para dentro de nós mesmos e nós lidarmos com o assunto como um código de vida, porque o Evangelho, para nós, é um código de vida, para que possa pautar as nossas escolhas, para que cada vez mais nós possamos fazer escolhas que nos ajudem a nos aproximarmos dos exemplos trazidos por Jesus, onde nós vamos buscando esse entendimento ampliado da vida, onde nós vamos descobrindo o prazer de servir, e à medida que nós vamos descobrindo esse prazer de servir, vamos encontrando uma pacificação interior, que mesmo que haja um tumulto do lado de fora, o nosso coração vai se pacificando, mesmo que nós atravessemos tribulações da nossa vida, nós temos o bom ânimo para nós lidarmos com as nossas questões, para nos estimular a seguir adiante de cabeça erguida. E aí, para construir a reflexão específica sobre o desprendimento dos bens terrenos, eu fui buscar um auxílio em três passagens do Evangelho, duas do Evangelho e uma do Livro dos Espíritos, que eu gostaria de dividir com vocês. A primeira delas está lá no próprio capítulo 16, mas só que no item 9, onde o Espírito Pascal nos traz uma reflexão sobre o que é a verdadeira propriedade. E ele nos coloca o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz consigo e o que ninguém pode lhe arrebatar. E é importante nós refletirmos sobre isso para nós podermos entender. Porque tudo aquilo que nós encontramos a nosso serviço no mundo material é para que nós possamos trabalhar as nossas dificuldades, para que nós possamos crescer, nós possamos usar aquilo que nós temos a nosso benefício para
dividir com o outro, seja o que for, sejam as nossas riquezas materiais, seja a riqueza do conhecimento, não importa o que for, é para que nós possamos ampliar e dividir. Porque no momento em que nós vamos trabalhando essas questões, nós vamos cumprindo a meta que nós traçamos para nós mesmos no momento que nós encarnamos, que é o nosso progresso pessoal, o progresso da sociedade onde eu estou inserida, o progresso da família que eu estou, enfim, estamos dando vazão àquilo que é o objetivo de nós estarmos reencarnados, vivenciando mais uma vez o mundo material, trabalhando as nossas potencialidades para que cada vez mais nós possamos nos aproximarmos da felicidade, nós possamos nos aproximarmos da perfeição, da meta, enfim, de nós podermos e cada vez mais dando mais um passo na direção da nossa razão de termos sido criados, né? Para nós atingirmos a felicidade. E eu gosto muito de, os Espíritos, no livro dos Espíritos nos trazem, que é para nós atingirmos a felicidade, atingirmos a perfeição, e na perfeição nós vamos encontrar a felicidade. Que felicidade? Eu gosto muito, aí é uma reflexão de Isabel. É a possibilidade da conquista do amor incondicional trazido por Jesus, em que ele nos dá o exemplo, o testemunho do como é estar. Eu acho que essa frase, do preparo, ela é ótima. É entender que nós aqui estamos para vencer o mundo e não vencer muitas vezes, que também pode até vencendo o mundo, vencer no mundo, mas o grande objetivo é nós podermos vencer a montanha das nossas dificuldades, a montanha muitas vezes das dificuldades que vamos faceando ao longo das nossas vidas. Isso é, como o Edson bem disse, nós temos a possibilidade de vencermos o mundo. Uma outra questão que eu fui buscar apoio é também no Evangelho segundo o Espiritismo, só que está lá, no capítulo 17. É quando eles nos trazem, aí é um espírito protetor, o espírito ele não se apresentou com um nome específico, quando ele nos traz a mensagem sobre o homem no mundo. E o que ele nos diz? Não, porque ele nos sugere que nós possamos entrar em prece, estarmos em contato com os amigos, trazendo uma explicação para nós, porque ele nos diz o seguinte: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-vos com um sentimento de pureza que as possa santificar. O que ele nos está colocando? Olha, nós somos convidados a viver no mundo do século XXI, como os homens desse século estão chamados a viver, nas relações, nas trocas, na conexão com a internet, na possibilidade de lidarmos uns com os outros, aproveitarmos os benefícios que a medicina nos faculta e por aí afora. E muitas vezes ele diz, olha, muitas vezes vocês vão ter que sacrificar-vos, o que ele quer dizer sacrificar-vos é vivenciar muitas vezes as frivolidades do mundo, porque nós estamos no mundo material. Mas não é para você ficar recluso, trancado dentro de casa, não. Mas faz isso, frequenta o mundo social, mas de uma forma onde o meu equilíbrio está acima dessas coisas, onde eu posso vivenciar as questões do mundo, que ele está chamando, muitas vezes ele é interessante porque ele diz assim,
as necessidades, né? E às vezes o nosso relacionamento social nos convida a isso, e mesmo as frivolidades que essas situações muitas vezes nos chamam a. E é para nós vivenciarmos isso, mas ele sugere, olha, faça isso, mas faça com equilíbrio, com discernimento, percebendo que você é um ser humano, você é um ser humano, não é vivendo uma experiência espiritual só quando a gente está aqui na casa espírita ou quando nós estamos evocando em prece, não. Nós somos um ser espiritual vivenciando a experiência do homem, vivenciando o mundo encarnado. Mas eu, antes de estar tendo essa oportunidade abençoada de estar vivenciando essa encarnação, eu sou um espírito imortal. Então, cuida das suas questões, cuida das suas conversas, cuida dos seus programas, como um espírito imortal vai cuidar de si mesmo, se conectando com essa força maior que nos coloca em sintonia com os nossos bons amigos espirituais, que nos fortalecem. E é esse o convite, no momento, assim, é importante nós irmos encadeando para nós podermos entender o que ele vai estar trazendo para nós sobre essa questão do desprendimento dos bens terrenos. E um terceiro ponto que eu gostaria de trazer, para que nós pudéssemos também ter como um pilar para a possibilidade das reflexões que faremos, é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. Quando Kardec, dentro da terceira parte do livro, não sei se quarta parte do livro, onde Kardec vai falar para a gente sobre as questões da felicidade. E eu achei que tinha uma que era muito significativa para que nós pudéssemos trocar e pensar sobre ela. É a pergunta 926. Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Quando criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Porque é isso, século XXI, as necessidades são enormes. Eu acho que assim, a gente parar para pensar, há 25 anos atrás, talvez a gente não precisasse de um telefone celular. Todo mundo tinha telefone fixo em casa. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que já não têm telefone fixo em casa, que só resolvem as suas questões com o celular, é enorme. O celular deixou, né, eu acho que, não sei, talvez em 30 anos, deixou de ser um bem que sequer existia na nossa vida, para agora ser um bem em que a gente precisa para estarmos conectados, não com o mundo como um todo, mas muitas vezes com nossos próprios filhos, com a nossa família, porque todo mundo se comunica hoje em dia com o telefone celular. E aí, isso aí é o quê? É algo que nos foi trazido com a civilização. E aí, o que os espíritos nos respondem? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criaste para vós mesmos. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que está acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. E aí a gente vai se dando conta, por exemplo, na própria questão do celular. Precisamos de ter um celular, verdade, para que nós possamos falar com as pessoas, a gente possa se conectar, mas será que eu preciso, a cada ano que a nossa querida Apple lança um novo aparelho de iPhone, então já é o 6, é o 7, é o 10, não sei nem se passou pelo 8, será que a gente precisa de estar o tempo todo trocando de celular? Mas quantas vezes o mundo da propaganda nos estimula quase que nós façamos isso? E quantas vezes nós ficamos tristes, infelizes, porque na realidade eu não tenho o iPhone último modelo? E é isso que ele está dizendo. Criamos para nós necessidades que nós consideramos que são relevantes, mas elas são factuais, elas não são aquelas necessidades de base.
E é isso que nós precisamos começar a perceber, quando inclusive ele nos coloca que muitas vezes é forte isso, né? O que menos necessidade tem, esse é o mais rico. Por que será que ele é o mais rico? Só porque ele não tem a necessidade? Ou ele já entendeu que do mundo material ele usa aquilo que ele precisa para que ele possa ter as suas necessidades atendidas? E ele tem paz, ele tem segurança, ele tem firmeza para perceber que o que está no entorno, muitas vezes, é um supérfluo. E é claro que quando nós vamos pensar, nós não vamos desviar o nosso pensamento para nós pensarmos o que é necessário e o que é supérfluo. Porque às vezes o que é necessário para mim pode ser supérfluo para a Ângela. E o que pode ser necessário para ela pode ser supérfluo para mim. A gente não pode determinar de uma forma taxativa o que é necessário e o que é supérfluo. Uma vez em relação, só para a gente assim, aclarar isso, né? Ouvindo o Márlio comentando, isso já tem alguns anos, ele dizia, olha, eu ter 15 smokings no meu armário é supérfluo. Mas o nosso amigo Tony Bennett, era o Tony Bennett, ter 15 smokings dentro do armário dele é necessário, porque ele faz um show a cada noite, ele precisa se apresentar bem, ele precisa de estar, a imagem dele é algo relevante. E é isso que nós temos que entender. O que é necessário para mim, talvez para ele seja supérfluo, e vice-versa. Mas é importante que esses conceitos possam sendo firmados dentro assim, do nosso raciocínio para que nós possamos aproveitar o que o Espírito Lacordaire traz para nós. E essa reflexão que ele nos traz é uma delícia, porque quando ele abre o capítulo, ele é tão amoroso, ele é tão importante, porque ele abre o primeiro parágrafo que ele nos coloca. Gente, eu estou me permitindo ler para poder trazer realmente a palavra dos Espíritos, tá? Ele nos diz o seguinte, olha que coisa linda. Venham meus irmãos, então ele já está nos chamando de irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar, sem medo, pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Olha que coisa espetacular. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O que eles estão que ele está trazendo para nós? Olha, nós já caminhamos talvez um pouco mais do que vocês. Já temos uma lucidez ampliada sobre o sentimento do amor. Mas olha, nós estamos trazendo, dividindo, buscando trazer material de reflexões para que vocês possam usufruir dessa reflexão, para que vocês possam entender que a relação entre nós, encarnados e desencarnados, ela é presente no nosso viver, ajudar, apoiar, orientar, para que nós juntos possamos crescer, para que nós juntos possamos caminhar, para que nós juntos possamos estabelecer uma nova base para esse mundo tão ansiado por todos nós, que é essa possibilidade da transformação do nosso planeta num mundo de regeneração, onde nós vamos, onde o bem vai prevalecer, onde nós vamos nos sentir como irmãos, como ele está trazendo para nós e dizendo, olha, o caminho é esse, é dessa troca fraterna, é de nós estarmos nos apoiando mutuamente, porque nós vamos ajudando e vocês vão nos ajudando e a gente e é assim na vida.
E aí a gente já começando a procurar entrar mais mesmo dentro da reflexão, a primeira coisa que eu fui buscar é entender a palavra desprendimento. Aí fui lá no nosso bom amigo e velho Aurélio, né, aquele dicionário bem grande, fui lá, desprendimento. Olha que coisa linda. Eu fui no Aurélio mesmo, o livro. Ele diz assim, três definições para desprendimento. E olha que coisa bacana. Primeira delas, abnegação. Segunda delas, altruísmo. Terceira dela, né, terceira definição, independência. E fui buscar aí na internet, tinham todas essas palavras e tinha mais uma outra que incluía essa, que era liberdade. Então a gente vai parar um minutinho para refletir sobre abnegação, altruísmo e independência / liberdade. O que a gente pode entender pela palavra abnegação? É quando nós conseguimos, é isso que está no texto que Emmanuel nos coloca, em que nós vamos aprendendo o valor do que é servir. E aí a gente pensa, mas isso aí é bobagem, o que é isso? E aí a gente para e pensa, gente, a natureza que está ao nosso redor está o tempo todo nos servindo. A natureza está o tempo todo nos oferecendo os recursos necessários para que a vida material possa se fazer presente. Isso é o que ele está chamando de abnegação. É nós podermos estar considerando aquele que está caminhando comigo e não importa se ele está caminhando por 3 minutos, se eu vi hoje, não vou vê-lo nunca mais, não importa. Mas nós podermos estar atentos para olhá-lo, para perceber as suas necessidades, aprender a estar a serviço de. Quando ele traz a segunda questão, o altruísmo, que a gente vê que o altruísmo é o antônimo do egoísmo, e o que é ser uma pessoa altruísta? É aquele que muitas vezes pensa, antes de pensar em si mesmo, está pensando no outro, que está junto com a possibilidade de aprendermos a servir. E olha que coisa linda, porque quando nós temos esse sentimento, essa forma de viver, nós conquistamos a nossa independência. Nós vamos ampliando a nossa liberdade. O nosso livre-arbítrio vai sendo ampliado, os nossos bons amigos espirituais vão nos deixando caminhar mais sozinhos, porque cada vez mais as nossas escolhas vão sendo para e passo a lei de Deus. Então, com isso, nós ganhamos a independência do viver. Nós vamos nos trabalhando para estarmos no mundo, apesar das tribulações, com bom ânimo, porque nós vamos entendendo que todas as questões que nos chegam no nosso viver, que não significa que não nos tragam dor, mas a gente vai conseguindo entender que eu vou dar um jeito, eu vou conseguir vencer, e se isso chegou no meu quintal, é porque isso tem a ver comigo. É uma mudança de paradigma. Eu começo a pensar, não, por que é que isso aconteceu comigo? Mas eu começo a pensar, para que essa situação chegou no meu viver? O que eu estou precisando aprender com isso? E no momento em que nós vamos construindo esse tipo de raciocínio, cada vez nós somos mais livres. Mais livres do quê? Das amarras das nossas necessidades factícias, das amarras de nós termos que viver de acordo com os padrões que o mundo, muitas vezes, material, nos impõe. E com isso, nós vamos, né? Eu acho que isso é tão bonito, porque à medida que a gente vai compreendendo, nós vamos descobrindo que esse é o caminho que vai nos trazer mais felicidade, mais alegria para o nosso viver. Vamos encharcando a nossa existência com mais
tranquilidade, mais paz, mais harmonia, mais bom ânimo. E aí a gente começa a pensar, muito que bem, bom, e aí, os bens terrenos? A gente lembra lá da verdadeira propriedade, o que são os bens terrenos? É tudo aquilo que está ao meu serviço enquanto eu estou encarnada. Aí eu comecei a fazer uma relação, porque a doutrina espírita, ela nos faculta nós ampliarmos o nosso raciocínio. Em vez de nós ficarmos assim, bens terrenos, já entendi, é casa, possibilidade de viajar, ter os bens materiais, tudo isso. Com certeza é terreno, mas é mais que isso. Aí a gente pensa, muito que bem, o meu corpo é um bem terreno. As etapas que o corpo atravessa, em que que é vida, e se eu tiver a sabedoria de vivê-las, com certeza, nós vamos passar aqui pela infância, depois pela juventude, pela maturidade, vamos entrar na terceira idade, daqui a pouco na quarta idade, mas se eu souber vivenciar todas essas etapas e deixar que elas fluam, eu estou, com certeza, mais feliz. Por exemplo, fiz aqui uma lista, e quanto mais eu ia pensando, mais a minha lista ia crescendo para que a gente entendesse o que era. Gente, por incrível que pareça, os nossos filhos são bens terrenos. Porque os nossos filhos, nossos filhos, nessa encarnação. Os nossos pais são bens terrenos. Porque os nossos pais nossos pais nesse momento. O nosso trabalho profissional é um bem terreno. O nosso trabalho na casa espírita, eu sou responsável pelo setor da Rocinha, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é um bem terreno. E aí, o que ele está sugerindo para a gente? Olha, desprende, a gente já vai ver como é que ele sugere que a gente faça esse desprendimento. E aí, gente, os nossos hábitos, as nossas imperfeições são bens terrenos. Porque nós estamos aqui exatamente para ressignificar, transformar, mudar. As nossas habilidades em que eu tenho, eu sei trabalhar com carpintaria, eu sou um bom médico, eu sou isso, é um bem terreno. Se eu tenho essa possibilidade, eu tenho que lidar e ensinar e passar para o outro. Pensei aqui, gente, o meio ambiente, o planeta Terra, é um bem terreno. Como é que a gente está usufruindo desse bem que nos é oferecido quando nós aqui encarnamos? E aí é tão importante, né, já entrando, a gente pode usar esses bens, a gente pode usá-los com discernimento, a gente pode usá-los, aquela coisa que a gente não abre nem a mão para dar bom dia, né? A gente dizer com uma certa usura, porque eu vou ter medo de perder, ou eu posso usar também com uma certa prodigalidade, eu vou esbanjando. E como é que a gente faz para que nós possamos aprender a usar todos esses e todos os outros que nós podemos listar, nem no 8, nem no 80, mas nós podermos usá-los de uma forma santa como o homem no mundo nos coloca. E é esse o nosso X da questão. Aprendermos a usar, aprendermos que as nossas questões, elas passam. Como é a questão, por exemplo, vamos passar aqui, eu fui pensando, eu vou ver se eu tenho tempo, tem alguns minutinhos ainda. Vamos pensar, por exemplo, como é que eu lido com o meu corpo? É legal de nós procurarmos uma alimentação saudável, com certeza, um exercício físico, com certeza, procurar acima de qualquer coisa, porque isso é bem material, Mas a gente não se dá conta que o que vai nos garantir tudo isso está funcionando bem são os nossos pensamentos. Nós pensarmos no bem, nós sanearmos as nossas ideias, nós estarmos aqui num sábado de tarde, véspera quase de carnaval, refletindo sobre nós mesmos, buscando um caminho diferente para nós nos sustentarmos nas nossas dificuldades.
Quando a gente pensa nos nossos filhos, nós, assim, entendermos que os nossos filhos, eles realmente são do mundo. O que eu preciso? Eu preciso de educar. Como educar? Orientando, trazendo, ajudando-os a perceberem que eles são seres espirituais encarnados. Colocando o limite aí durante a mensagem, né, porque a mensagem é longa, o Espírito Lacordaire nos traz que muitas vezes o pai está tentando guardar seus bens para deixar para os seus filhos no futuro, pensando no futuro deles. Aí ele diz assim, mas qual é o exemplo que esses pais estão dando se o que eu estou guardando, que é legítimo, mas se o que eu estou guardando está fazendo falta para alguém mais adiante? Qual é o exemplo de vida que nós estamos, como é que se diz, deixando para os nossos filhos? Será que nós não estamos ensinando-os a serem egoístas? É uma pergunta para nós. Porque se a gente vai entendendo que tudo que nós temos, tudo, é nosso usufruto, e que o irmão que está do meu lado, ele talvez precise de algo que me sobra, porque ele em momento nenhum ele nos fala para nós nos dar, o Espírito Lacordaire, nos fala para nós darmos daquilo que não é o nosso necessário, mas Jesus nos diz, a gente lembra da passagem do óbolo da viúva, ela deu aquilo que ela faria falta para ela, esse é o exemplo, esse é Jesus, nosso guia, nossa luz, o nosso farol. E aí a gente vai pensando, né, na questão do nosso trabalho na Casa Espírita. Eu vi uma reflexão do Haroldo Dutra Dias, e que ele estava colocando que Francisco de Assis estava, no final da vida dele, estava sentindo que a obra dele, alguns seguidores dele, estavam distorcendo aquilo que ele tinha se proposto. E ele tinha uma afinidade muito grande com Clara. Ele vai até o convento das Clarissas e ela entende qual era a dificuldade dele e ela diz para ele, olha, o trabalho não é seu, o trabalho é do Cristo. Então, é isso que a gente fala, por exemplo, a Casa Espírita, aqui dentro, a casa não é nossa. A casa nós estamos aqui para realizar o trabalho, mas a obra é de Jesus. E no momento em que nós vamos conseguindo conquistar esse tipo de reflexão, nós vamos entendendo que é importante, sim, eu preciso da casa, eu trabalho muito, eu vou fazer da melhor forma que eu posso, sim, mas eu preciso de começar a conquistar a consciência de que o trabalho não é meu. O trabalho é do Cristo. E nessas pequenas questões nós vamos resolvendo. A questão do meio ambiente é isso. Como nós estamos usando os recursos que a Mãe Terra nos oferece? Tem um site que é da WWF e que nos coloca, que chama assim, a pegada ecológica. Então, o nível de consumo que nós estamos tendo, como é que nós estamos retendo? E, gente, é triste, porque quando nós vemos o nosso consumo, a gente vê o quanto nós estamos usufruindo do planeta Terra de uma forma, e aí eu vou ter que usar palavras, não tem jeito, predadora. Porque se a gente parar para pensar assim, como eu tomo banho, como eu escovo meus dentes, e são coisas simples, tá? O meu nível de consumo, quantos sapatos eu tenho dentro do meu armário, se eu me preocupo com andar em excesso de carro, e vai por aí afora, para que nós possamos ir nos apropriando. Os recursos do planeta Terra também são finitos, por maior que seja a abundância que aqui nós encontramos. Então, quando nós vamos trazendo isso para nós, refletindo e buscando nos relacionarmos de uma forma diferente com esses recursos, mais nós vamos conseguindo conquistar essa independência, essa liberdade. Ontem nós estávamos conversando com uma amiga, saindo daqui, ela diz assim, eu não falo,
eu não gosto de falar, eu não gosto de conversar, eu não gosto... Eu falei, mas vem cá, vamos pensar. A gente tem que mudar, a gente está aqui para mudar. Tudo bem, você não gosta, mas a gente já entendeu que a lei é de sociedade, que nós precisamos interagir um com os outros. Entendeu? Ah, entendi. Espírita da casa, né? Aquela coisa que... Ah, mas eu sou tão retraída. Eu falei, vem cá, será que atrás desse retraimento não tem um medo de se envolver? Será que atrás desse retraimento não tem um medo de se expor? Aí a pessoa começa a... E será que quando eu não deixo ou eu não tento vencer essas questões, será que eu não estou me apegando às minhas ainda imperfeições? Não estou eu, em vez de me desapegar, eu estou cada vez mais apegado. E quando eu ajo dessa maneira, será que eu não sofro mais? Porque a chave, o X... A chave da porta, o X da questão e o que a gente quiser pensar, está nisso. Porque à medida que nós conseguimos usar, ampliar, entender, eu vou conseguindo me libertar das amarras que me botam para trás. Eu vou conquistando mais paz de consciência. Eu vou trabalhando a possibilidade de viver de uma forma mais, vamos dizer, harmoniosa, onde eu deito a minha cabeça no travesseiro quando o dia que não estou exausta e consigo fazer aquilo que o raciocínio que o Santo Agostinho nos sugere, das nossas ações, o que é que eu preciso mudar para o dia seguinte. E eu vou vendo que, graças a Deus, me venci, até que um dia, que provavelmente não há de ser nessa, mas daqui a pouco eu vou estar vencendo o mundo. Eu estou me vencendo, eu estou cada vez mais agindo de uma forma mais consciencial, né? Estando mais em paz comigo mesmo. E aí, só para a gente já ir encerrando, ele nos coloca aqui, o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Olha que coisa forte. E a gente poder ampliar os bens terrenos no sentido, né, mais aberto. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar. E é tão bonito quando na Lei de Amor, o Espírito Lázaro, no capítulo, não sei, acho que 11, está lá, ele nos fala, a Lei do Amor, acho que é o item 8, ele fala, olha, o Espírito no seu princípio, ele tem instinto. À medida que ele evolui, ele começa a ter sensações, para que num determinado momento ele possa ter os sentimentos. E aí, no momento em que eu me sinto podendo amar, repartir, compartilhar, gente, eu estou construindo esse sentimento maior, que é a meta do nosso viver. Eu estou aprendendo a amar, eu estou desapegando das questões que funcionam como um óbice ao meu desenvolvimento. E aí é uma opção, gente, é tão relevante nós entendermos isso, porque no momento em que nós ampliamos a nossa possibilidade de escolha, nós cada vez mais nos apropriamos da nossa condição de ser. Mas eu vou entendendo a que eu fui chamado para viver por que eu estou vivendo nesse mundo, a que eu fui chamado e como é que eu posso trabalhar no sentido de me libertar das minhas montanhas de dificuldades e muitas vezes trabalhar com a possibilidade de funcionar como um exemplo de vida para todos aqueles que circundam o nosso caminho. E aí é relevante nós entendermos essa questão do desapego, construir essa capacidade de amar desapegadamente, deixar que o amor flua, que as pessoas entrem e saiam da nossa vida, que as pessoas, não só as pessoas, as posses materiais, as questões da matéria, do meio ambiente, etc, etc, etc. E que quanto maior a gente tiver isso,
mais amor nós vamos ter para oferecer a essas criaturas que convivem conosco e com a vida. Fica aqui o convite para a nossa reflexão dessa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada, Isabel. Muitas reflexões para nós. As luzes vão se apagando nesse momento para que nos preparemos para o passe. Os médiuns vão tomando seus lugares lentamente,